Olá amigos, olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. O tema da nossa reflexão tem como título O Caminho da Prosperidade. O verso bíblico para a leitura está no livro de Provérbios, no capítulo 28, o versículo 13. Está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus amigos, alguém disse certa vez que se é difícil e complicado perceber os próprios erros, muito mais difícil é querer confessá-los. Notem, meus amigos, que o sábio Salomão está nos dizendo, nesse texto bíblico, que a confissão é um dos passos essenciais para receber o perdão de Deus e, consequentemente, alcançar a salvação e a prosperidade na vida. A prosperidade a que ele se refere é tanto na vida material como na vida espiritual. Observem que o sábio Salomão é bem claro em dizer que quem esconde os seus pecados não prosperará. Quem encobre os seus pecados nunca será bem-sucedido na vida. Em outras palavras, o que o sábio Salomão quer nos ensinar é que a confissão dos nossos pecados abre caminho para recebermos grandes bênçãos de Deus. Quando nós falamos em confissão dos pecados, há um detalhe que nós precisamos estar sempre atentos. O detalhe é o seguinte, que há 3 requisitos básicos que Deus exige para que a confissão seja aceita por Ele. O primeiro requisito básico é que a confissão deve ser sincera de coração. O segundo requisito, a confissão tem que ser específica, ou seja, o pecador precisa mencionar o pecado pelo nome ao confessar o seu pecado a Deus. O terceiro requisito deve ser acompanhado com o desejo de abandonar o pecado e mudar o rumo da vida. O quarto requisito deve ser acompanhado com o desejo de reparação dos erros cometidos. Ou seja, se alguém foi prejudicado por causa do meu pecado, eu preciso reparar esse prejuízo causado ao meu próximo. Agora, quero dizer uma coisa para vocês, meus amigos, que é muito importante nós compreendermos que para Deus não faz nenhum sentido o pecador confessar os seus pecados e não querer mudar de vida. Eu quero citar 2 casos, 2 exemplos que podem nos ajudar bastante a compreendermos este assunto. O primeiro caso que quero mencionar está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nesse capítulo está tratando da mulher pecadora, que quando ela foi levada pelos seus acusadores diante de Jesus, Jesus disse o seguinte para esta mulher, que no caso é Maria Madalena. Vamos ler o verso 10 e o verso 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Observe, meus amigos, que Jesus disse a Maria Madalena: nem eu te condeno. Em outras palavras, eu te perdoo. Mas vai e não peques mais.
Ao dizer para Maria Madalena ir e não pecar mais, Jesus estava dizendo a ela que ela deveria mudar o rumo da sua vida. E é interessante nós considerarmos que ela deveria mudar o rumo da vida depois de ser perdoada. O segundo caso que quero mencionar para vocês está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao 9. Aqui fala do caso de um homem que era cobrador de impostos, chamado Zaqueu. E na história aqui nos fala que Jesus foi à casa de Zaqueu, Jesus perdoou os pecados de Zaqueu, porque ele era considerado um fora da lei, né? Ele era considerado uma pessoa que roubava do seu próximo, ele cobrava sempre a mais o imposto devido. Então, Jesus disse, hoje veio a salvação nesta casa. E o interessante na história é que Zaqueu diz a Jesus, mestre, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que tirei do meu próximo. Com essa lição de Zaqueu, nós aprendemos, irmãos e amigos, que quando nós prejudicamos o nosso próximo, nós devemos reparar o erro, como fez Zaqueu. E para terminar a nossa reflexão sobre o caminho da prosperidade, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você tenha sempre o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é somente através do poder do Espírito Santo que é possível nós sermos transformados. Deus nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. E aí então recebemos o Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo que agora nós vamos seguir as pegadas de Jesus, vivendo como Jesus viveu, fazendo tudo aquilo que Jesus fez, que era fazer a vontade do seu Pai Celestial. E ainda quero deixar com você o apelo para você ler ali na primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. Eu quero que você leia esse verso e siga o que está escrito nesse verso. E certamente você receberá muitas bênçãos de Deus e irá também ter uma vida muito próspera, porque é a palavra de Deus quem nos diz isso. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará misericórdia e prosperidade. E agora eu te convido para orarmos ao nosso Deus. Aí onde você está, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Santo Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelos cuidados que recebemos do Senhor diariamente. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos ensina o caminho certo da salvação. Obrigado porque em Jesus Cristo nós somos perdoados, somos justificados. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos promete conceder o Espírito Santo para nos guiar na verdade e para mudar a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a nos prepararmos para a volta de Jesus. Eu peço as Tuas bênçãos sobre todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Peço que o Senhor também atenda, segundo a Tua vontade, os pedidos que as pessoas estão fazendo em nosso canal. Que todos sintam a Tua mão protetora, guiadora na vida de cada um. Por favor, perdoa todos os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.